Meu irmão, minha irmã, a paz do Senhor Jesus, o amor do Imaculado Coração de Maria esteja contigo. Estamos juntos mais uma vez, hoje, 23º domingo do tempo comum, dia 8 de setembro, dia do aniversário, dia do nascimento de Nossa Senhora. Queremos pedir à nossa Mãe do Céu que interceda por nós, para que compreendamos cada vez melhor a palavra de Deus que a Igreja dia a dia nos traz. Vemos no Evangelho de hoje Nosso Senhor caminhando para Jerusalém e uma grande multidão o seguia, pessoas entusiasmadas com o reino de Deus. Aquilo que São Paulo nos diz, que os olhos não viram, nem o coração humano passou pelo coração humano, que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Naquele tempo, grandes multidões acompanhavam Jesus. Voltando-se, ele lhes disse: se alguém vem a mim, mas não se desapega de seu pai, de sua mãe, de sua mulher e de seus filhos, seus irmãos, suas irmãs e até de sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não carrega a sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo. Nosso Senhor, então, vendo aquela multidão que caminhava com ele para Jerusalém, mas colocou aí as condições. Muitas pessoas não entendem bem essas condições, mas como? Eu tenho que amar a Deus mais do que a minha família? Essas condições de Jesus devem ser ponderadas na força, no poder do Espírito. No entanto, as consequências práticas são realmente muito visíveis. Quando nós passamos por um buraco, um quebra-mola mal sinalizado com um carro, nós vemos que o pneu, a roda, desalinha, fica desbalanceado e o carro começa a tremer. Nós entendemos, nesse momento, que o lugar do eixo é milimetricamente no centro das forças centrífugas daquela roda. Ou seja, o que quer dizer? O eixo tem que estar no centro, trocando em miúdos. O eixo tem que estar no centro. Se o eixo está no centro, a roda está equilibrada, tudo está no seu lugar. Assim também, na vida de um cristão, se o amor de Deus está no centro, a família vai estar no seu lugar. As outras coisas vão estar no seu lugar. Imaginemos a consequência bem prática disso. Por exemplo, um casal, casado na igreja, em que o esposo e a esposa buscam Nosso Senhor, rezam um terço diariamente, chegam mais cedo para meditar a palavra de Deus que vai ser anunciada naquela Santa Missa, comungam Jesus na Eucaristia. Será que esse casal, vendo um ou outro comungar, não vai perder tantos assim maus pensamentos, desconfianças mútuas? Ficar preocupado, será que o outro está me traindo ou não? Claro que não, porque vê que o outro está buscando a Deus e com isso ele está em estado de graça. Não precisa se preocupar. Veja, quantas paranoias buscar a Deus em primeiro lugar nos livra. Outra realidade, o dinheiro colocado em primeiro lugar. Estamos no domingo. Quem coloca o dinheiro no lugar de Deus, muitas vezes não tem nenhum dia na semana para estar com Nosso Senhor, estar descansando, estar com a família, depois uma tarde livre para visitar os amigos, praticar um esporte ali. O dia do Senhor, o dia para dizer que nós não somos escravos desse vil dinheiro. Não, nós somos de Deus. Domingo, o próprio nome diz, dia do Senhor, Dominus, dia do Senhor. Vemos que as consequências desse amor a Deus no centro, em primeiro lugar, são muito concretas. Mas isso é a base, isso é o alicerce da nossa vida. Depois temos que ir construindo, Aí continua a outra comparação de Jesus como uma torre. Aquele que vai fazer uma torre, serve para quê uma torre? Para defender os seus bens e ver o inimigo que chega. Então essa torre tem o alicerce. O alicerce, São Paulo já vai dizer na carta aos Coríntios, é Cristo, é o estado de graça, estar na graça de Deus. Se eu estou em pecado grave, me confesso. Se eu ainda não sou batizado, recebo o batismo para estar na graça do Cristo. E ali, sobre esse alicerce que é o Cristo, eu vou construindo
com as obras de misericórdia, com as virtudes, como na linguagem de São Paulo, com as pedras preciosas ali, que vão se assomando, que são as obras de misericórdia de cada cristão. Com isso, a sociedade vai sendo renovada por dentro. Bem concretamente, segundo a leitura de hoje, numa época em que a escravidão ainda existia, São Paulo, preso, converteu um escravo fugitivo que estava com ele na prisão, Onésimo, batizou-o na prisão. Depois, quando Onésimo saiu, enviou-o a Filemon, que era o cristão que São Paulo também tinha convertido e que, por acaso, era entre aspas, o dono de Onésimo. E veja aquela carta do Novo Testamento, aquele bilhete que São Paulo manda através de Onésimo, dizendo a Filemon: trata-o como se fosse o meu próprio coração. Te mando não mais como escravo, mas como um irmão querido no Senhor. Veja, São Paulo não retirou a instituição do escravagismo, porque era muito arraigado naquela época. Foi uma conquista também que os cristãos fizeram, mas bastante assim para frente na história. Aqui no Brasil, 1888. No entanto, também com a atuação dos cristãos que contribuíram para que isso acontecesse. Então nós vemos claramente que colocar nosso Senhor acima de tudo, no centro da nossa vida, não prejudica em nada as outras coisas, pelo contrário, é a base da serenidade, harmonia de tudo mais. Como numa roda de um carro, se está alinhado, está balanceado, a gente nem sente que existem as rodas, que parece que o carro vai assim numa serenidade enorme, sem barulho, sem nada. Assim também, cada coisa no seu lugar. E se nós estamos assim meio desalinhados, meio desbalanceados, existe aí um sacramento da misericórdia divina, que é o sacramento da confissão, que coloca de novo nossa vida espiritual alinhada, balanceada, alinhada em direção ao céu, balanceada, que nosso Senhor é o centro, é o amor principal, no qual todos os outros giram. E assim, nossa vida caminha segura para o seu fim último. E a ti, meu irmão, minha irmã, a bênção de Deus Todo-Poderoso e Misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.